como foi fazer meu primeiro jogo. Oi, gente, meu nome é Grace, eu sou ilustradora, colorista e faço quadrinho. Eu já tentei gravar outros vídeos aqui narrando, mas eu detesto a minha voz de pato. Só que eu coloquei como meta que eu ia criar conteúdo pro YouTube, então vocês vão ter que aceitar a minha voz de pato. E é isso, é sobre isso o vídeo. Bem, eu não consegui gravar a parte do código, só e tenho a parte das artes, né? Criando os sprites para o jogo, mas eu consegui gravar a tela de alguns bugs que teve. E já vou avisando que quando eu tô gravando esse áudio aqui para postar no vídeo, o jogo tá com um bug escrotíssimo, que trava o personagem, meio que você fica sem o que fazer, você fica preso na ilha. E eu tenho que arrumar isso agora e eu não faço a mínima ideia de como que eu vou fazer isso, porque eu já publiquei o jogo e eu não faço a mínima ideia nem de como que corrige o jogo depois que ele tá publicado. Então, assim, né? Vamos por partes. Primeiro, qual foi a ideia original? Eu queria, na verdade, esse ano eu tava cheia de planos e uma das ideias era. Peraí, que eu acho que tá chovendo. Tá chovendo mesmo, mas não é como se eu tivesse alguma coisa para fazer, né? Enfim, a minha ideia era criar vários projetos pequenos, curtos, não para ficar especialista em alguma coisa, simplesmente porque quando eu comecei a postar no Instagram, eu comecei fazendo vários projetos mensais, então todo mês eu testava alguma coisa nova, ou testando colorir com giz, ou com lápis de cor, ou no digital, enfim. Eu sempre fazia isso e foi muito bom para mim, só que eu parei, questões de tempo, e eu queria retomar isso. Esse projeto fazia parte disso, então eu pulei uma ideia. Na verdade, eu nem pensei muito na ideia a princípio, mas eu queria fazer um jogo e eu comecei o ano com a ideia de fazer esse jogo. Assim, foi uma péssima ideia não ter planejado direito. Eu tenho alguns rascunhos, eu vou mostrar aqui. Deve estar aparecendo na tela já, porque eu tô gravando hoje primeiro antes de gravar o vídeo. Enfim, né? Ideias maravilhosas. É aqui que você encontra. E a princípio eu tinha alguns objetivos. Primeiro, aí o jogo tinha que ser curto. Segundo, eu queria que tivesse bichinhos fofos. E terceiro, essa é complicado de falar. Mas eu queria que ele fosse meio. Como é que eu escrevi no post que eu fiz no itch.io? Eu queria personagens fofos sendo bocudos, basicamente. Sabe aquela estética de personagens fofos num ambiente de terror? Eu queria aquilo, só que sem terror. Era isso. Era simples, na verdade. Era pra ser simples. Mas eu não tive tempo. Eu tô fazendo o tempo, como eu falei. Inclusive, agora em março. Março não, no próximo mês, que não sei qual é. Vai ser o último capítulo. Eu já estou fazendo, então não tinha muito tempo para produzir esse jogo. Então, eu fui fazendo as artes, depois eu fui fazendo o código e testava no final de semana, só tinha tempo para testar o código no final de semana. Então, assim, foi aparecendo os bugs, eu quase achei que ia desistir. Eu tinha planos de fazer um minigame mais daorinha, não consegui, infelizmente. Não dá nem para chamar de minigame, foi uma coisa super simples, mas a ideia era tirar do papel. Eu não queria me apegar ao perfeccionismo, mas eu também não quero abandonar um jogo de qualquer jeito. Eu vou arrumar o que eu conseguir arrumar, mas também eu não quero ficar trabalhando nele ad infinito e ficar adicionando mais coisas. Por exemplo, meu namorado sugeriu adicionar outros finais, mas assim, eu não quero mexer nele, não quero deixar ele maior, mesmo que ele seja um jogo super curto, um jogo super rápido de finalizar. E mesmo assim, consegui terminar. Passei 3 meses nele. Eu acho que se for contar só os dias mesmo, talvez no máximo um mês e meio. Mas no total foi esses 3 meses, de janeiro, fevereiro e agora março. E as artes, eu gostei das artes. Uma parte, na verdade, foi duas partes que eu negligenciei. A parte de UI, não sei se é assim que fala, mas a parte de botões e tudo mais, eu acho que ficou bem, bem simples. Fora que o modelo básico do RIMP eu não mexi. E segundo foi de efeitos sonoros que eu acabei não colocando. Mas assim, gente, vocês me perdoam, né? Aquelas. Não tem nada pra vocês prometerem. Mas enfim, foda-se. Eu usei música do YouTube.
a música sem direitos autorais, porque eu tava pesquisando em outros lugares, não tava achando nenhuma música legal, e eu não queria fazer com IA, porque eu até tentei, tá? Não vou dizer que não tentei, mas tava uma bosta. Então eu acabei usando do YouTube mesmo. E outra coisa que eu queria ter atentado mais, em relação à animação. Eu não sei fazer animação. O Ramp, ele tem umas configurações de manipular a imagem, então, através do código, você consegue colocar alguns efeitos em algumas partes, por exemplo, no personagem, dá aquele efeito dele, dá tipo. Eu não sei explicar que efeito é aquilo, mas tem um efeitinho da horinha nele. é, e eu conseguia fazer, e consegui fazer também naquela parte do minigame, que é já pro finalzinho, assim, do jogo. Que não ficou um minigame, mas já falei, não vamos falar sobre isso, porque senão eu vou entrar em depressão. Enfim. E o que mais que eu gostaria de ter feito nele que eu não fiz? O menu. Nossa Senhora. Eu queria ter feito o menu 1000 vezes mais bonito, mas as minhas capacidades não permitiram. Simplesmente. Então ficou assim mesmo. Eu tenho outras ideias de outros jogos que eu comecei e não terminei, ou por preguiça, ou por boicote de mim mesmo. Nossa, essa frase ficou horrível. Mas enfim, eu mesma, né, me boicotei com. E. Eita, não consigo falar. Enfim, outros jogos que eu gostaria de ter feito. Na verdade, tem um jogo que era na temática do Sete Além. E eu acabei não concluindo porque eu lembrei que Sete Além tem direitos autorais e eu fiquei, nossa, que merda, não dá pra fazer. Mas assim, talvez se eu fizer com outro nome, será que vai estar tanto B.O.? Tem aquele do primeiro vídeo que eu postei aqui, que também ficou uma merda o vídeo, mas vocês relevem, que era sobre os patos, que era um jogo de escape. Eu acho que nem deu pra explicar direito no vídeo, de tão bosta que ficou o vídeo, mas era um jogo de escape com patos. Basicamente assim, simples, ideia simples, singela. Não tem medo. Outra ideia era uma novel simples, lembrando o Amor Doce. Eu queria fazer naquela pegada. Na época que eu fiz, eu acho que foi um dos primeiros que eu comecei a testar. Tem arte até no meu Instagram. Eu queria ter feito ele pelo. Como é que é o nome daquela plataforma, meu Deus? Pelo Google Slide. Na verdade, a ideia era para fazer no aquele de apresentações que eu não lembro o nome, que é da Microsoft. Mas eu não tinha o aplicativo da Microsoft e era bem na época que eu estava fazendo o curso. E o professor tinha apresentado umas ideias que o pessoal estava fazendo jogo nessas plataformas da Microsoft. Então tinha gente que fazia jogo no Excel. E eu pensei, porra, no Excel não vai dar, não consigo, não gosto do Excel. Mas e se eu fizer no outro lá que não tem nome? Na verdade, eu acho até que eu tô confundindo, mas vocês sabem, né? Aquele de apresentação. Então, eu comecei nele, obviamente não terminei. E tem outros dois, outra novel também nesse estilo, de amor doce. E foi o outro que eu abandonei, meu Deus. Outro que era com bichos. Esse eu nem planejei, eu só sabia que eu queria fazer os bichos, eu fiz o sprite de todos os personagens, mas não desenvolvi a história. E tem outro que eu postei aqui também no YouTube, que era um jogo de vestir, estilo moda antiga mesmo, aqueles jogos de garotas. Também não concluí. Gente, assim, eu sou expert em abandonar coisas, mas esse ano eu coloquei no papel que eu queria resgatar essas coisas, porque eu sou apegada. Eu poderia simplesmente criar um novo, igual eu fiz esse aqui. Poderia, mas eu quero fazer os dois. Tipo assim, é caçar problema? Sim, com certeza. Eu tenho consciência disso. Mas é o meu objetivo. Então, deixe aí nos comentários qual dessas ideias mirabolantes sem pé nem cabeça vocês acham que dá pra resgatar, continuar. Tem muitos deles que tem arte e eu não pretendo refazer as artes. Pode ser por preguiça, mas enfim, gente, eu não tenho tempo. E eu acho que é isso. Eu não sei como finalizei isso aqui. Comenta aí nos comentários qualquer coisa, curte, comenta, compartilha, se inscreve, dá uma pirueta aí na tua casa, não sei. Até o próximo vídeo. Podia fechar nos 10 minutos, né? É, é isso, galera. Podia ter ficado melhor, podia. Ah, verdade, eu esqueci do principal. O Joguem em Jogo, eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês jogarem, testarem, falar, nossa, meu Deus, tá uma merda, sim, eu sei que tá uma merda, mas é sobre isso. Agora sim, posso finalizar. Até o próximo